Americanas pede recuperação judicial e dívidas de 43 bilhões de reais ficam suspensas por 6 meses. Presidente Lula diz em reunião com reitores que não se incomoda com débitos de estudantes universitários. Preço da gasolina sobe quase 2% em 15 dias. Endividamento e inadimplência dos brasileiros bateu recorde no ano passado. Franceses saem às ruas em protesto contra a mudança na Previdência. Brasil está no topo do ranking de países em que a população mais engordou durante a pandemia. Pesquisa Fiocruz mostra que a Covid aumentou o número de mortes de mulheres grávidas. E os 10 mandamentos, com destaque para Não Matarás, estão no Museu do Holocausto, inaugurado no Rio de Janeiro. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de recuperação judicial da Americanas, que está com uma dívida maior do que foi anunciado. As cobranças ficarão suspensas por 6 meses e os acionistas majoritários dizem que vão manter as lojas abertas. O que já parecia muito, agora é ainda pior. A Americanas afirmou que a dívida real da empresa hoje chega aos 43 bilhões de reais. Vendo toda essa situação, a empresa não teve outra escolha a não ser entrar com o pedido de recuperação judicial. O pedido foi feito e aceito nesta quinta-feira no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A queda no valor das ações e o rebaixamento de sua classificação de crédito pelas agências deixaram os credores financeiros agitados. Mas o que poucas pessoas sabem de fato é o que significa esse pedido de recuperação judicial. Basicamente, esse pedido é um meio utilizado por empresas para evitar que sejam levadas à falência, podendo assim suspender e renegociar parte das dívidas acumuladas. Uma das principais consequências da aprovação do plano de recuperação consiste na suspensão da maior parte dos débitos da empresa. Ou seja, o pagamento aos credores é adiado ou suspenso para que a empresa foque o pagamento de funcionários, tributos, matérias-primas essenciais para o funcionamento do negócio. Diante da recuperação judicial aceita, a ação da varejista deixa de fazer parte do índice de Ibovespa, o principal da Bolsa de Valores. De acordo com a metodologia da B3, companhias em recuperação judicial não são elegíveis para fazer parte de nenhum índice. A empresa havia informado anteriormente que tinha em caixa cerca de 8 bilhões de reais, mas na manhã de hoje disse que tem apenas 800 milhões. O equivalente a cerca de 4 meses e meio de despesas com pessoal, mas para aliviar o desastre empresarial e manter o emprego de milhares de pessoas, a varejista assegurou que pretende manter a liquidez da companhia em patamares que permitam o bom funcionamento da operação de todas as lojas do seu canal digital e suas demais coligadas. Agora, para a Americanas, é contar contra o tempo e esperar que o futuro do empreendimento seja melhor do que o seu momento atual. As demissões nas empresas de tecnologia não param. Ontem, a Microsoft anunciou 10 mil dispensas, mas não foi apenas isso em um mercado que inchou durante a pandemia. Os dados de um portal de rastreamento de demissões em massa que reúne 122 empresas de tecnologia ao redor do mundo mostraram que as gigantes, como a Amazon, a Meta e a Salesforce, lideram a lista de empresas que mais desligaram seus funcionários. Juntas, somam mais de 25 mil desligamentos só na primeira semana de 2023. E o que explica essas demissões? Durante a pandemia, os hábitos dos consumidores mudaram e as empresas perceberam um aumento no setor de 60%, segundo dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Mas com a volta à normalidade, essas empresas perceberam que exageraram na dose e estão tendo que demitir muita gente. É um sinal de que esse período de recuperação pós-pandemia que o mundo vinha sofrendo, ele se encerrou ou está se encerrando e as empresas estão se adequando a esse novo período que o mundo vai crescer menos, que vai ter menos expansão pelos serviços e o capital vai ser mais caro, né? Então, naturalmente, cortar custos faz parte desse processo. Mesmo com essa crise momentânea, o setor é muito promissor. Projeções para o futuro indicam que até 2025, no Brasil, cerca de 797 mil funcionários de tecnologia sejam contratados. E as demissões também podem ser o início de novos negócios, à medida que funcionários talentosos dispensados pelas grandes empresas criam novas startups ou reforçam o time das que já existem. Ninguém sabia, há 2 anos atrás, o quanto disso iria permanecer depois, quais seria a mudança de comportamento, a mudança de hábitos que a sociedade no mundo inteiro teria pós-pandemia. Então, naturalmente, as empresas estão revendo esse processo. E agora, pequenos estabelecimentos, como é o caso desse aqui, precisam de tecnologia para sobreviver. É necessário receber o pagamento dos clientes, fazer o pedido de mercadorias e pagar as contas. E o Twitter fez um leilão das peças de mobília que ficavam na sede da empresa na Califórnia, nos Estados Unidos. O objetivo foi arrecadar dinheiro para pagar dívidas. Uma estátua do pássaro azul do Twitter foi vendida por $100 mil na quarta-feira durante um leilão organizado pela rede social de Elon Musk, que multiplicou as medidas de economia desde que comprou a plataforma no final de outubro. Foram 631 lotes vendidos, que continham escrivaninhas, máquinas de café e objetos de decoração, como um vaso de 2 metros em formato de arroba. Uma enorme instalação de luz representando o pássaro azul foi cedida por $40 mil, de acordo com a empresa que organizou a venda online. No início de novembro, depois de comprar o Twitter por $44 bilhões, Musk demitiu metade dos mais de 7 mil funcionários do grupo, sob a justificativa de que a empresa estava perdendo mais de $4 milhões por dia. A plataforma recebe a maior parte da receita por publicidade, mas as opiniões e decisões do chefe da Tesla sobre moderação de conteúdo assustaram vários anunciantes. E a Meta, dona do WhatsApp, foi multada em R$30 milhões por descumprir o regulamento de proteção de dados da União Europeia no seu aplicativo de mensagens. A comissão irlandesa responsável pela fiscalização informou que a instituição não seguiu as obrigações em transparência. Foi dado um prazo de 6 meses para que seja feito um ajuste de acordo com o regulamento europeu. No mercado financeiro, repercutindo falas do presidente Lula em entrevista e também as falas de dirigentes do Banco Central norte-americano de aumentarem as expectativas de que a maior economia do mundo passe por um período de recessão, o dólar fechou em leve alta nesta quinta-feira, de 0,09%, cotada em R$ 5,16 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,62%. aos 112.921 pontos. O último dos 3 suspeitos de financiar e organizar os ataques em Brasília foi preso. Carlos Vitor de Carvalho, que estava foragido, foi encontrado hoje em uma pousada no Espírito Santo. O homem, que era assessor parlamentar do deputado estadual do Rio de Janeiro, Felipe Poubel, foi exonerado do cargo depois de sua prisão. A polícia garante que as provas comprovam a participação de todos os suspeitos nos manifestos em Brasília. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu hoje que o governo voltará a investir no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Durante encontro com os reitores das universidades, disse que a dívida dos estudantes não deve ser motivo de grande preocupação. O FIES, programa criado em 1999 pelo Ministério da Educação, tem como principal objetivo de subsidiar as mensalidades em universidades privadas para alunos geralmente de baixa renda. Contudo, o programa é muito criticado pelo seu alto custo e índice de inadimplência. Dessa forma, o presidente Lula decidiu se reunir com os reitores das universidades e institutos federais de todo o país para tentar buscar um voto de confiança para os estudantes.
Durante suas falas para a imprensa, Lula afirmou que o Brasil precisa provar ao mundo que este país não nasceu para ser eternamente em desenvolvimento. Eu queria dizer para vocês que nós precisamos acreditar que nós temos que investir mais em universidade, mais em escola profissional e mais no ensino fundamental. Mas que nós precisamos também orientar, sabe, quais os cursos que serão mais importantes para o país e o que o país mais precisa. E muito desse desenvolvimento vem pela educação. Segundo o presidente, o governo dele não irá melhorar só a quantidade de acesso, mas principalmente a qualidade de ensino no Brasil. Também participaram da reunião o ministro da Casa Civil, Rui Costa, da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, e da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. No evento, o presidente disse ainda que irá respeitar a autonomia universitária e não indicará reitores para universidades e institutos federais que não tenham sido sugeridos pela própria comunidade acadêmica. Por outro lado, Lula pediu que as universidades ajudem a formar profissionais que sejam necessários ao desenvolvimento do país e não apenas carreiras comuns. E lidar com a educação é um papel constitucional do governo. Além de ser um direito fundamental, a educação também impacta todas as demais áreas de atuação. Afinal, é a partir dela que os indivíduos se desenvolvem como cidadãos e profissionais. O diálogo entre governo, instituições e alunos é um ponto muito importante para o bom desenvolvimento de uma nação. E veja a seguir, preço da gasolina sobe quase 2% em 15 dias. E veja também, endividamento e inadimplência dos brasileiros bate recorde no ano passado. O preço da gasolina subiu quase 2% nos primeiros 15 dias do ano. Segundo o levantamento, a maior alta foi registrada no Ceará. Quem para no posto para abastecer já deve ter percebido que o valor da gasolina nas bombas aumentou. Só na primeira quinzena de 2023, o preço subiu 1,89%, se comparado com o mês de dezembro. O valor médio ficou em R$ 5,26. O levantamento é de uma empresa de soluções de gestão de frotas e levou em conta dados de 25 mil estabelecimentos credenciados por todo o país. O estado do Ceará foi o que registrou o maior aumento, de 6,75%. Na sequência, vem o estado da Bahia e depois o Amapá. Em contrapartida, 6 estados tiveram queda nos preços. O Acre teve a maior redução, de 4,18%. Vale destacar que Roraima é o estado onde a gasolina é mais cara. Por lá, o litro custa em média R$ 6,18. E a Paraíba é o estado com o preço mais em conta, com o litro a R$ 4,98. Segundo a empresa responsável pelo levantamento, esse aumento acontece diante das incertezas geradas pela possibilidade da Petrobras adotar uma nova política de preços. A mudança deve acontecer por conta dos impostos federais que incidem sobre os combustíveis e também pela política de paridade internacional, que varia de acordo com o preço do barril do petróleo no mercado e do etanol anidro, que é usado na composição da gasolina vendida nos postos. E o preço dos aluguéis disparou e muitos inquilinos estão tendo dificuldades para renovar os contratos. Altamar e Thalissa moram nesta casa no Jardim Los Angeles e pagam R$ 450 de aluguel. O valor não sofre os reajustes do mercado imobiliário, pois é negociado diretamente com o proprietário. Você consegue negociar, conversar, depois pega uma confiança, né? Imobiliária não, né? É muito difícil eles negociarem coisas, questão de valor, né? Geralmente o imóvel é aquele valor, se você quer sim, se não, não, né? Então não tem muita negociação com eles. A realidade do casal não é a mesma de outras pessoas que alugam com o auxílio das imobiliárias. A movimentação da economia reflete no mercado que apresenta aquecimento. O nosso mercado, graças a Deus, ele teve uma reação favorável, tá?
e isso trouxe para nós um crescimento. Hoje, tanto na venda quanto locação, nós estamos, graças a Deus, atingindo as nossas metas e conseguindo fazer com que os imóveis sejam locados. O aluguel residencial calculado pela Fundação Getúlio Vargas fechou 2022 com alta de 8,25%. No ano anterior, o indicador havia fechado com deflação de 0,61%. Na área de locação, nós temos uma capacidade maior de negociação, porque você tem oportunidade e liberdade para você trabalhar com o cliente, tanto na hora dele entrar, quanto no reajuste depois, entendeu? Então, isso facilita, por exemplo, se você hoje entra num imóvel com uma capacidade de pagamento, daqui 3 ou 4 ou 5 anos, você acha que aquele imóvel ficou caro, então você tem a oportunidade de ir para um imóvel mais acessível, sem deixar de ter essa oportunidade de continuar o seu comércio ou a sua moradia. E o governo de São Paulo perdeu mais de 5 bilhões de reais por causa de um calote dos motoristas no IPVA. Os não pagadores já estão com o nome incluso na dívida ativa do Estado. Entre 2021 e 2022, cerca de 6 milhões de veículos não pagaram imposto, provocando um rombo bilionário aos cofres do governo. Para este ano, o Estado de São Paulo espera arrecadar 23 bilhões de reais. O número de brasileiros endividados inadimplentes chegou ao nível mais alto no ano passado, desde o início da série histórica iniciada em 2011. Segundo dados da CNC, a pandemia foi a grande vilã para o aumento. Com os índices de dezembro divulgados hoje, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo constatou que, na média anual de 2022, a proporção de famílias endividadas ficou em 77,9% e inadimplentes 28,9%. Quando comparado ao período de 2019, antes da pandemia, a alta acumulada de endividados foi de 14,3 pontos percentuais. Um crescimento que pode ser explicado por causa dos impactos negativos das restrições ao contato social sobre os negócios e o mercado de trabalho. Sem contar em outro motivo que fez crescer ainda mais o índice de endividamento como consequência das medidas contra a Covid, a inflação, não só no Brasil, como no mundo todo. Em pouco mais de um ano, o Banco Central elevou a taxa Selic de cerca de 2% ao ano para os atuais 13,75%. Agora, como resultado da combinação do excesso de endividamento com o encarecimento dessas dívidas, os orçamentos domésticos estão apertados. A CNC considera fundamental um programa de refinanciamento de dívidas, visto como uma medida emergencial, mas com foco principal em pessoas com inadimplência mais prolongada e aquelas com renda mais baixa, que é justamente o perfil de consumidor mais endividado. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor de 2022, anunciada nesta quinta-feira na sede da Confederação no Rio de Janeiro, também mostrou recorde no uso de cartões de crédito e de lojas varejistas. Na série histórica dessa modalidade, que começou em 2013, 86,6% citaram o cartão de crédito como opção de crédito favorita em 2022, ante 82,6% em 2021. No mesmo período, o uso de cartão de loja no ano passado ficou em 19%, ante 18,1%. Os dados também revelaram que o perfil da população brasileira endividada é majoritariamente feminino, que corresponde a 77,9%. De acordo com a CNC, as mulheres também têm mais dificuldades de arcar com as dívidas no prazo de vencimento. Por outro lado, os homens financiam mais carros e imóveis do que as mulheres, modelo de crédito mais utilizado por pessoas com renda mensal superior a 10 salários mínimos. Os beneficiários do INSS não precisarão comparecer a uma agência este ano para fazer a prova de vida. O Instituto Nacional do Seguro Social está acertando os últimos detalhes, que serão divulgados em breve. Em princípio, bastará apenas fazer um saque no banco ou no aplicativo para ficar provado que a pessoa continua em atividade.
Aposentados do INSS agora têm um novo recurso, que é a revisão da vida toda. O novo tipo de revisão pode aumentar ou diminuir o valor do salário previdenciário. Dona Persília teve uma vida dedicada ao setor da educação. Foi servidora pública e está aposentada há 5 anos. Ela procurou uma advogada para pedir a revisão do valor do benefício. Eu interessei porque quando eu aposentei, eu sei que fiquei um pouco prejudicada, né? Tudo indica que a aposentadoria da senhora vai dobrar, né? Isso é bom, aguardamos, né? Bem ansioso para que isso aconteça. Quando a dona Persília se aposentou, o INSS só levava em conta as contribuições a partir de julho de 1994. Mas em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal julgou que as contribuições anteriores a julho de 1994 podem sim entrar no cálculo da aposentadoria. A advogada dá mais detalhes de quem pode pedir a revisão. Que tenha se aposentado há menos de 10 anos, que é o nosso prazo decadencial, e pelas regras anteriores à reforma da Previdência. Então, essa aposentadoria tem que ser concedida até novembro de 2019, ou, se foi posterior, tem que ter sido pelo direito adquirido com as regras anteriores à reforma da Previdência. E o pedido de revisão vale também não só para aposentados. Atende todas as aposentadorias, seja por idade, tempo de contribuição, da pessoa com deficiência, por invalidez, mas também as pensões por morte, o auxílio-doença, o antigo auxílio-doença, que agora é o benefício por incapacidade temporária, e também o auxílio-acidente. É muito importante procurar um advogado para verificar sobre a revisão, porque em alguns casos a aposentadoria pode até diminuir. Às vezes tem realmente direito, mas o cálculo vai diminuir o valor do benefício. Então esse é o risco de fazer sem advogado, de repente pedir isso administrativamente, que o INSS deve aí possibilitar esse pedido administrativo, e aí acaba ficando nesse risco. Além disso, mesmo que às vezes a pessoa não tenha direito à revisão da vida toda, ela pode ter direito a alguma outra revisão, algum tempo que não foi contabilizado na aposentadoria dela. Então a gente vai fazer essa análise, fazer um pente fino, para ver se tem algum outro benefício que possa ajudar no valor da aposentadoria dela, do benefício. A advogada também comenta quanto tempo leva para conseguir receber o benefício revisado. A gente pode pedir a tutela de evidência, que é uma liminar, tá? Que ele já vai poder aplicar. Então depende da decisão judicial, mas a gente já pode fazer esse pedido para começar a aplicar o valor correto, tá? Os valores retroativos aí demoram um pouquinho para a gente receber, porque vai para RPV ou precatório, então demoram uns 2-3 anos para receber os valores retroativos. Mas a nossa expectativa é que as ações ajuizadas agora no início do ano já tenham aí os pagamentos sendo realizados até o final do ano. A Companhia Nacional de Abastecimento estima que a colheita de café vai crescer este ano e poderá chegar aos 55 milhões de sacas, um número quase 8% maior que do ano passado. A previsão de uma produção de 54.940.000 de sacas de café consta do primeiro levantamento da safra de café 2023, divulgado em Brasília pela Conab. Do total estimado, 37.440.000 devem ser de café arábica, o que corresponde a um volume de 14,4% maior do que o obtido em 2022. E 17,5 milhões são de sacas de café Conilon beneficiado, o que representa uma produção de 3,8% menor do que o volume obtido em 2022. Mas, de acordo com a Conab, essa pequena produção já era esperada, em razão das adversidades climáticas registradas no principal estado produtor, que foi o Espírito Santo. Segundo o boletim, com relação à área total destinada à produção de café arábica e Conilon, a estimativa é de que sejam utilizados 2.260.000 hectares, um aumento de 0,8% em relação à safra passada. E a seguir, o Brasil está no topo do ranking de países em que a população mais engordou durante a pandemia. E veja também, franceses saem às ruas em protesto contra mudanças na Previdência.
O Brasil está no topo do ranking de países em que a população mais engordou durante a pandemia. E agora muita gente está indo para a academia, correr atrás do prejuízo e cuidar da saúde. Estudos divulgados no ano passado pela Federação Mundial de Obesidade mostram que em 2020 os brasileiros ganharam, em média, 6,5 kg, deixando o Brasil em primeiro lugar no ranking de países em que a população mais ganhou peso na pandemia de Covid-19. A alimentação desregrada e a falta de exercícios físicos foram os principais fatores para esse resultado. Durante a pandemia, as pessoas pararam de se exercitar, ficando mais tempo em casa. Então, elas passaram a pedir mais comida, passaram a ter como hobby fazer algumas receitas, comer coisas diferentes, justamente por não poder sair de casa. Então, isso acabou influenciando bastante no sobrepeso, na obesidade. Acostumado a se exercitar na companhia dos amigos, Pedro conta que sentiu falta das atividades físicas durante a pandemia. Nós estávamos fechados em casa, então alguns exercícios a gente em família conseguiu fazer em casa, algumas caminhadas com muito cuidado, mas não o suficiente para manter a forma, porque com os amigos eu praticava 2 vezes por semana futebol, brincava um biribol, eu já estou com 64 anos, então era leve, isso fez falta na pandemia. E aí também a alimentação ficou mais restrita e a ansiedade pegou. Foi muito ruim. Atualmente, 57,25% da população brasileira adulta sofre com sobrepeso e 22,35% com obesidade. Para reverter esse quadro e perder os quilinhos a mais deixados pela pandemia, é preciso mudar a alimentação e movimentar o corpo. Volta devagar, procure uma atividade física que seja prazerosa, faça atividade física em grupo para esse processo de ressocialização, de você estar com outras pessoas. Não adianta você só fazer atividade física e não mudar os seus hábitos alimentares. Quando você adota novos hábitos, tudo fica mais fácil, você consegue voltar ao peso que você estava antes ou até mesmo melhorar. Voltar à rotina de cuidados com a saúde do corpo nem sempre é uma tarefa fácil. Pedro precisou de um empurrãozinho da esposa, mas garante que se exercitar tornou-se um grande prazer. Quando saí da pandemia, eu tive um presente que na época parecia um castigo da minha esposa, que ela me matriculou aqui nessa academia e começou a dar um pouco mais de reação, de vontade de voltar a exercitar. E hoje eu estou fazendo já mês que vem 2 anos aqui na academia e é um presente de Deus, além da recuperação física, a convivência com o pessoal daqui, essa amizade, estreitando laços, é uma bênção de Deus. Nem dieta onívora, nem vegana, mas uma dieta que esteja ali, digamos, no meio, mas também não é vegetariana. Inventaram até um termo para isso, né, Beatriz? Chega a ser engraçado, é o flexitarianismo. É como se fosse o carro flex, né? Mas em nós, seres humanos. E é um equilíbrio entre não se privar totalmente de alimentos de origem animal, mas abrir exceções em determinadas ocasiões. O objetivo dos flexitarianos é reduzir o consumo de carne, não de eliminá-la do cardápio. Um padrão alimentar que pode ser o primeiro passo para o vegetarianismo e trazer benefícios à saúde. Quando você investe na proteína presente no feijão, lentilha, grão de bico e tofu, entre outros alimentos de origem vegetal, é possível controlar os níveis de colesterol, que reduz as chances de doenças cardiovasculares, como hipertensão e infarto. Situação diferente com os alimentos de origem animal, que costumam ser ricos em gorduras saturadas quando consumidas em excesso. Especialistas alertam que comer regularmente carnes processadas pode levar a casos de diabetes e de câncer. Ainda sobre benefícios de alimentos de origem vegetal, eles permitem uma maior ingestão de fibras que estão presentes em verduras, grãos, frutas e legumes, além de poder auxiliar na redução da absorção de açúcares e gorduras e melhorar a sensação de saciedade. Apesar de tantos motivos positivos, é preciso ter cautela. Quando você reduz alimentos de origem animal,
é provável que não atinja a quantidade de proteínas necessárias, pois o índice dela na nossa alimentação é muito maior do que realmente necessitamos. Para quem pratica atividade física mais intensa, por exemplo, muitas vezes pode ser necessária a ingestão de mais proteínas do que outras pessoas. Então, se a intenção é reduzir ou parar com a ingestão de alimentos de origem animal, a recomendação é fazer suplementação de vitaminas presentes na dieta onívora. Mas um alerta: é preciso se atentar ao consumo de ultraprocessados. Opções como hambúrgueres, salsichas e petiscos, ainda que com a promessa de serem feitos à base de plantas, são alimentos com muito sódio, aditivos químicos, corantes e conservantes. Saíram as mudanças nas chefias da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal em todo o país. De Brasília, Jaqueline Fonseca. 26 dos 27 superintendentes da Polícia Rodoviária Federal foram trocados nos estados pelo governo federal. Apenas o chefe da PRF do Piauí não foi exonerado. Já no comando da Polícia Federal, houve troca em 18 estados, entre eles São Paulo, Santa Catarina, Rondônia e Rio de Janeiro. Em 9 estados, mulheres foram designadas para assumir a superintendência. No Rio de Janeiro, quem vai assumir é o delegado Leandro Almada, que atuou na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco. As trocas de comando da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal foram assinadas pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, e pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e publicadas no Diário Oficial da União em edição extra. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Trens parados, escolas fechadas, centenas de milhares de manifestantes nas ruas. A França viveu nesta quinta-feira um dia de protestos em massa contra o adiamento da idade de aposentadoria, que põe à prova a credibilidade política do presidente Emmanuel Macron. Mais de 1 milhão de pessoas protestaram nesta quinta-feira em toda a França contra a reforma da Previdência. A estimativa é que os protestos tenham reunido mais de 80 mil pessoas em Paris. Os números são do Ministério do Interior. A França viveu nesta quinta-feira um dia de protestos em massa contra o impopular adiamento da idade de aposentadoria para os 64 anos, que põe à prova a credibilidade política do presidente Emmanuel Macron. Em Paris, houve confusão e a polícia dispersou alguns grupos com bombas de gás. Houve mobilização também em várias outras cidades, como Nantes. A reforma da Previdência é uma das principais medidas que o presidente francês, de 45 anos, prometeu durante a campanha que levou à sua reeleição em abril, após um primeiro projeto em 2020, que precisou abandonar devido à chegada da pandemia. Analistas destacam que a reforma representa um teste decisivo para Macron sobre seu mandato e sobre a marca que deixará na história. O presidente, que se encontra nesta quinta-feira em Barcelona para uma cúpula franco-espanhola, tentou enfraquecer a frente sindical no dia anterior, considerando que há sindicatos que convocam protestos num marco tradicional e outros que querem bloquear o país. Embora sua intenção inicial fosse adiá-la de 62 para 65 anos, sua primeira-ministra Elisabeth Borne acabou estabelecendo a idade em 64 anos, mas antecipou para 2027 a exigência de contribuir 43 anos para receber a aposentadoria completa. Esses dois pontos provocaram a rejeição social e sindical. De acordo com a pesquisa da Ipsos, embora 81% dos franceses considerem uma reforma necessária, 61% rejeitam a proposta e 58% apoiam o movimento grevista. O ator Alec Baldwin foi acusado por homicídio culposo quando não há intenção de matar e será julgado pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins no set do filme Rust. A gerente de filmagem Hannah Gutierrez, que providenciou a arma que matou Halyna, também enfrentará a mesma acusação. A acusação foi decidida depois de uma análise minuciosa realizada pela promotoria em conjunto com diversas esferas militares. Segundo os responsáveis pelo processo, existem evidências suficientes para Alec Baldwin e a gerente de filmagem sejam acusados por homicídio culposo. Representantes da Justiça afirmaram que ninguém está acima da lei e a justiça deve valer para todos. Agora os dois serão responsabilizados pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins.
Halina morreu depois de ser atingida por um projeto de uma arma que deveria conter balas de festim, em outubro de 2021, em Santa Fé, no Novo México. Em novembro, o ator chegou a processar a equipe responsável pelo filme. O retorno das filmagens estava previsto para janeiro deste ano, mas após a recente decisão, não existem novas informações sobre uma possível retomada. Manifestantes peruanos invadiram nesta quinta-feira o Aeroporto Internacional de Arequipa, a segunda maior cidade do Peru, e entraram em confronto com os policiais. A invasão é parte dos protestos que exigem a renúncia da presidente Dina Boluarte. Em um confronto paralelo na cidade de Puno, uma pessoa morreu, aumentando para 53 mortes por conflitos com a Polícia Nacional. Os manifestantes são partidários do ex-presidente Pedro Castillo, preso após uma tentativa de golpe de Estado em dezembro. Segundo o jornal peruano El Comércio, cerca de 200 pessoas invadiram o aeroporto depois de quebrarem a cerca de metal munidos de pedras e pedaços de madeira. As operações do aeroporto estavam suspensas desde o início da tarde por decisão do Ministério dos Transportes, que temia uma invasão. A região de Arequipa, no sul peruano, foi palco de confronto entre manifestantes e a polícia, no início de um dia nacional de protestos destinados a fazer uma passeata por Lima para exigir a renúncia da presidente Dina Boluarte. Trabalhadores da construção civil bloquearam uma das estradas da cidade e entraram em conflito com os policiais quando eles chegaram para desobstruir a área com o uso de gás lacrimogênio, de acordo com a estação de rádio RPP. Em Lima, milhares de peruanos chegaram à cidade para uma passeata nacional apelidada de A Tomada de Lima. Os manifestantes, em sua maioria grupos indígenas, camponeses e estudantes. Eles viajaram principalmente das regiões de Cusco, Ayacucho, Cajamarca, Puno e Apurimac, convocados pela Confederação Geral dos Trabalhadores do Peru. Essas regiões juntas deram mais de 70% dos votos para o ex-presidente Pedro Castillo nas eleições que o levaram ao poder em 2021, retrato das divisões entre a capital e o interior do país. E a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou nesta quinta-feira que deixará o cargo em fevereiro. No poder desde 2017, a premier afirmou que não tem energia o suficiente para mais 4 anos de mandato. O partido de Jacinda deve realizar a votação para eleger um novo primeiro-ministro no dia 22 de janeiro. Para mim, chegou a hora, declarou ela em uma reunião com membros de seu partido trabalhista. Não tenho mais energia para mais 4 anos, afirmou. Jacinda, que se tornou primeira-ministra em um governo de coalizão em 2017 e conduziu seu partido de centro-esquerda a uma ampla vitória nas eleições 3 anos depois, viu seu partido e sua popularidade pessoal caírem nas pesquisas recentes. Em sua primeira aparição pública desde que o parlamento entrou em recesso há um mês, ela afirmou no retiro anual do Partido Trabalhista que durante esse intervalo esperava encontrar energia para seguir na liderança, mas não conseguiu. A premier afirmou que a próxima eleição geral será realizada em 14 de outubro e até lá continuará como membro do parlamento. Segundo Jacinda, sua renúncia vai entrar em vigor em 7 de fevereiro e a convenção trabalhista votará em um novo líder em 22 de janeiro. E veja a seguir, pesquisa Fiocruz mostra que a Covid aumentou o número de mortes de mulheres grávidas. E ainda, os 10 mandamentos com destaque para Não Matarás estão no Museu do Holocausto, inaugurado no Rio de Janeiro. A mortalidade de gestantes foi 40% maior do que o esperado em 2020 por causa da Covid-19. O número de mulheres que precisaram de internação por causa da doença foi 337% maior que no restante da população. Grávidas e mulheres com filhos recém-nascidos foram mais atingidas pela pandemia da Covid-19 que a população em geral. O aumento de mortes maternas foi de 40% em 2020. Essas são as conclusões de um estudo do Observatório da Covid-19 da Fiocruz. O que a gente verificou
é que o número observado excede em 40% o número esperado. Esse número certamente tem uma ligação com a Covid-19, mas não necessariamente uma ligação direta, eu digo. Nem todas essas mulheres que morreram em excesso morreram por Covid, mas a Covid criou uma certa desorganização da rede assistencial e que acabou prejudicando o acesso dessas mulheres, principalmente as gestantes, a um pré-natal e parto de qualidade. O número de mulheres grávidas que precisaram de internação hospitalar após diagnóstico por Covid-19 foi 337% maior que entre a população em geral. Também foi maior o número das que precisaram de uma UTI ou de suporte ventilatório. Mais de 520 gestantes morreram em 2020, especialmente até os 6 meses de gestação. Mulheres negras e moradoras de área rural foram as maiores vítimas. O que ratifica a ideia de que a rede assistencial estava despreparada para atender a esse fluxo em situação de pandemia. O pesquisador afirma que o resultado do estudo demonstra um certo comprometimento do Brasil em atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas até 2030 e reflete como as mortes por Covid-19 atingiram as pessoas de forma desproporcional. O que a gente traz como reflexão é que a gente precisa rever a questão da prática assistencial com essas gestantes, essas puérperas, para poder conseguir alcançar o objetivo do desenvolvimento sustentável, mas, sobretudo, olhar um pouco para essas mulheres e tentar compreender o quanto que esses subgrupos mais penalizados precisam ser olhados com mais atenção e com prioridade pelas políticas de saúde, uma vez que nesse momento em que a pandemia arrefece, a gente tem lugares e grupos mais específicos que sofrem de forma diferenciada, o que expõe mais claramente a situação de iniquidade social do país. Um tradicional bairro de Londres está testando uma tinta para coibir a ação de pessoas que fazem xixi na rua. A substância aplicada na parede quando alguém urina sente os respingos. O bairro de Soho, conhecido por sua intensa vida noturna, vive dias complicados nos últimos anos. Por ter ruas muito movimentadas e com poucos espaços privativos para ir ao banheiro, diversas pessoas decidem fazer suas necessidades na própria calçada. O forte cheiro causou indignação nos moradores, que já não aguentam a situação. Para se ter uma ideia, boa parte de quase todo 1 milhão de libras que a capital britânica usa para a limpeza urbana todo ano é destinada à lavagem com água da urina acumulada sobre muros e calçadas. Mas esse odor desagradável parece estar com os dias contados. O Conselho da cidade apresentou um projeto para tentar coibir que as pessoas urinem nas paredes. Trata-se de uma tinta anti-xixi, que promete expelir a urina em locais públicos, fazendo com que ela respingue e atinja as roupas de quem está descumprindo as regras. A substância é transparente e impossível de ser identificada aos olhos humanos. A proposta para lá de peculiar foi uma resposta às mais de 3.000 reclamações da população ao legislativo local e se inspira em experiências semelhantes que aconteceram na Alemanha. Embora Soho tenha vários mictórios portáteis distribuídos em pontos estratégicos, entre as quinta-feiras e domingo, banheiros públicos praticamente desaparecem. Alguns deles foram fechados durante a fase mais crítica da pandemia de coronavírus, mas não reabriram quando a crise sanitária foi amenizada. Por isso, muitas pessoas acabam urinando na rua. Para se ter uma noção, nas ruas de Soho até existem placas pintadas em alguns locais com avisos dizendo que a parede não é um mictório. A própria legislação londrina já pune com multas de 50 a 80 libras quem trata locais públicos como banheiro. Uma imagem com detalhes sem precedentes na Via Láctea revelou 3 bilhões e 320 milhões de objetos cósmicos contidos em nossa galáxia. Divulgado nesta semana, é considerado o maior catálogo deste tipo até agora. O mapa é resultado de um levantamento do NSF, a Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, utilizando dados do Observatório Interamericano Cerro Tololo, no Chile. O mapa foi abastecido pela câmera de energia escura, que opera em um agrupamento de telescópios superpotentes
no sítio, sendo capaz de gerar imagens especiais em um campo amplo, em comprimentos de luz visíveis e infravermelho próximo. Devido à sua localização, a Via Láctea foi avistada no céu do hemisfério sul, a uma latitude de 2.200 metros. Todas estas condições, segundo o NSF, permitiram capturar o plano galáctico com tantos detalhes. Os detalhes revelados pelo novo mapa da Via Láctea poderão potencializar os estudos astronômicos que antes enfrentavam dificuldades pela falta de imagens, por ser um catálogo tão amplo e público. Além disso, a nova catalogação é um avanço em relação à anterior, divulgada em 2017 pelo mesmo grupo de pesquisadores. Na ocasião, foram mapeados 2 bilhões de objetos. Agora, os cientistas disseram que conseguiram cobrir 6,5% do céu noturno sul. Em termos comparativos, este percentual é equivalente a 13.000 vezes a área angular da lua cheia. Um memorial em homenagem às vítimas do Holocausto foi inaugurado no Rio de Janeiro. O espaço retrata a rotina dos judeus antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Assim como aquela famosa frase do filósofo irlandês Edmund Burke, aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Ela diz muito sobre os valores e a missão do Memorial do Holocausto, que tem o intuito de mostrar para o visitante a história da Segunda Guerra Mundial pelos olhos de quem realmente sofreu. Logo no início, o público se depara com um monumento de 20 metros de altura, relembrando os 10 mandamentos, com destaque para o versículo "Não matarás". Depois desse primeiro contato, os visitantes descem ao subsolo. Na primeira sala, os organizadores quiseram passar a visão de um mundo antes do Holocausto, com bastante alegria e paz. Para isso, foi criada uma sala iluminada, colorida e com sons de crianças brincando e festas de aniversário. Coisas simples do nosso cotidiano que foram arrancadas desse povo durante o regime nazista. Logo após a visita na primeira sala, os visitantes são levados ao próximo espaço, que retrata a vida durante o Holocausto. Nessa sala, o ar de paz se dissolve em meio à escuridão do período sombrio. A iluminação muda, não existem cores vibrantes e as fotos são em preto e branco, sem nenhum som. O silêncio só é quebrado quando o visitante toca numa tela e escuta a história dos sobreviventes. Os idealizadores afirmam que o Holocausto não começou com os campos de concentração e de extermínio, mas já tinha sido enraizado na sociedade bem antes, com a intolerância, o preconceito e a perseguição. Após sair dessa impactante e histórica sala, os visitantes partem para um terceiro espaço, que traz a vida depois do Holocausto, com foco na capacidade humana de resiliência. As paredes e objetos históricos mostram como cada uma das pessoas foram reconstruindo suas vidas. Existe um mapa que traz ao público o fluxo migratório dos povos perseguidos se espalhando pelo mundo. A partir desse momento, as imagens ganham movimento, trazendo a ideia de uma vida sendo retomada após tantas perdas. Bem no centro dessa sala, foi colocada uma mesa interativa dos sobreviventes acolhidos no Brasil e um grande álbum de fotos com informações como cidades, data de nascimento e cidade de acolhimento. Segundo os idealizadores do memorial, a ideia inicial não é transmitir tristeza, mas sim mostrar para o futuro histórias que jamais devem cair no esquecimento, para que nunca mais aconteça algo parecido. O espaço fica no topo do Morro do Pasmado, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A entrada é franca. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.